Eu sei que se você estiver com alguma dor, não tem como você prestar atenção na palavra de Deus. Então, antes de você sentar, antes de nós lermos a porção da palavra para hoje, todo aquele que estiver com qualquer tipo de dor, coloca a mão aí no local da dor. Aí nas pernas, pastora. Senta e coloca a mão nas pernas. Ah, pastora, não posso pôr a mão. Então põe a mão no coração. Mas eu quero que você feche seus olhos e que você se posicione, porque você não vai conseguir prestar atenção na palavra se você estiver com dor. E o Senhor vai arrancar agora, para que você se torne terreno fértil, para que Deus possa fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer nesta noite. Todos de cabeça curvada, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa está se chegando ao Senhor agora, e ela está com dores, ela está colocando a mão naquele lugar onde está doendo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que levou sobre Ele toda dor, toda enfermidade, toda doença, dores, eu repreendo vocês. Eu repreendo toda dor no organismo, no corpo dessa pessoa. Dou uma ordem, saia daí, em nome de Jesus Cristo. E essa pessoa fica livre para ouvir, para participar da palavra que o Senhor tem para ela nesta noite. Eu dou um sopro agora, o poder de Deus toca essas vidas e as dores são arrancadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fique curado em nome de Jesus, amém? Amém. Enquanto você está em pé, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, se você quiser acompanhar aqui no Data Show, eu vou ler a minha versão enquanto você acompanha ali, ou na sua própria Bíblia, como você preferir. Mateus 14, 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, aleluia, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, popular afundar. E gritou, quanto grito, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Volta aqui para mim o versículo 28, vamos ler todos juntos. 28, vamos lá, que nem o pastor Silvio faz. 1, 2, 3. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mais uma vez, 1, 2, 3. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, porque aquele lugar onde essa palavra precisa ser colocada, eu não tenho acesso, mas o Senhor tem. Por isso que agora se cumpra a palavra do Senhor que diz que a palavra dele que sai da sua boca não volta para ele vazia, antes que faça aquilo que apraz
para depois voltar para Ele. Que seja assim, em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Todo discípulo de Jesus, toda pessoa que anda com Jesus, ela vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar problema. Pastora, vira essa boca para lá. Todo discípulo de Jesus que anda com Ele vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Virei a boca para lá, mas não adiantou. Jesus Cristo falou assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque está aqui quem venceu o mundo. Então, sabendo que nós vamos enfrentar dificuldades, problemas, lutas, Jesus Cristo já foi providenciando para nós como que nós vamos passar pelo problema, pela dificuldade, pela luta e vencermos. E uma das formas está, deixa esse versículo aqui, ele é precioso. Uma das fórmulas está aqui. Antes eu quero que você pense que essa turma que estava aqui no barco com Jesus, os discípulos dele, dos 12, lá em João 21, 7 eram pescadores, está o nome de todos eles lá. Essa turma aqui, eles estão acostumados com o mar, estão acostumados com a lida, eles eram pescadores. O que você está dizendo, pastora? Eu estou dizendo assim, que por mais experiente que você seja, você não está livre de enfrentar uma dificuldade. Aí eles já tinham passado por uma tempestade com Jesus, que está lá no capítulo 8 do mesmo Mateus. Nessa tempestade do capítulo 8, Jesus estava com eles e estava dormindo. Eles acordaram Jesus e falou: vai afundar o barco, nós vamos perecer, Senhor, acorde. Jesus levantou onde estava dormindo e repreendeu o mar, mandou ele se acalmar, cala a boca. Isso está lá no versículo 4 de Marcos, capítulo 39, Jesus diz assim: acalma-te, emudece, o nosso popular, fique quieto, cala a boca, para o mar. A Bíblia diz assim que o mar parou na hora, parou chuva, parou vento, parou onda, parou tudo. E eles disseram assim: verdadeiramente, esse homem, eles disseram assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles já tinham passado por uma tempestade antes e Jesus estava junto. Agora eles estão em outra e Jesus não está com eles. Porque a Bíblia diz que Jesus mandou eles ir para lá, para o alto mar. E na verdade é um lago. E ele ficou lá despedindo as multidões. E daí a Bíblia diz assim, que depois que ele despediu as multidões, ele foi orar sozinho e chegou à tarde. Você imagine, eu calculo que isso é antes das 6 horas da tarde. Jesus foi para o monte orar e o barco já tinha ido. 24, ele estava a muitos estádios da terra. O outro texto diz que a quantidade da distância, ele já estava mais ou menos na metade do caminho. Quando ele estava a muitos estádios da terra, 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Daí na 4ª vigília da noite, Jesus Cristo vai ter com eles. Então eu quero que você faça uma conta aqui comigo. As vigílias na conta judaica ali, era de 6 a 9 da noite a primeira vigília, de 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 a terceira vigília, das 3 às 6 da manhã a 4ª vigília. Na qual vigília que Jesus foi ter com eles? Na 4ª, depois das 3 horas de manhã. Fazendo a conta que eles foram para o mar 6 horas, que eu acho que não foi 6 horas, acho que foi antes. Eles estavam há quanto tempo lutando com a tempestade? 9 horas, se é que Jesus foi logo depois, 3:01 da manhã. Mas eu também acho que ele não foi 3:01 da manhã. Agora eu quero que você imagine. Às vezes não é assim que você está. Lutando, passa 1, passa 2 horas, semanas, meses, lutando,
E você está se sentindo sozinho. E lutando. E a Bíblia diz assim, o barco ele era jogado para lá e para cá. Agora eles não têm Jesus para ir acordar Jesus lá. Aqueles homens, eles estavam acostumados com o mar. Quando chega na quarta vigília da noite, muito provavelmente bem depois das 3 horas da manhã, Jesus vai lá. De que jeito? Andando por sobre as águas. Preste atenção. Essa era uma coisa que eles nunca viram na vida deles. Uma pessoa, um homem andando sobre as águas. A tal ponto que quando eles veem aquele homem andando, gente, era um bando de marmanjo. No mínimo 12. Mas podia ser até que tivesse mais. Jesus tinha muito mais discípulos. O que eles começam a fazer quando vem aquele homem andando por sobre as águas? A Bíblia diz que eles gritam do que? De medo. Mas eles não eram experientes. O problema é que quando você está lutando muito, e a solução começa a aparecer, você está com tanto medo das ondas, que você não reconhece a pessoa mais maravilhosa do mundo chegando perto para te ajudar. E você confunde a pessoa mais maravilhosa do mundo com um fantasma. Mas não é fantasma. É o Senhor chegando para te ajudar. Ah, pastora, mas não dá mais. Mas tem alguém chegando para te ajudar. Fala amém. Depois que você lutou. E aí ele diz assim, estão tudo gritando de medo. Ele fala, sou eu. Não fiquem com medo. Tenham bom ânimo. E o Pedro vai ensinar uma coisa maravilhosa para nós hoje, que eu percebi só esses dias. O Pedro diz assim, se és tu, Senhor. Está ali. Senhor, se és tu, o que diz lá? Se és tu, Senhor. O que não parece loucura? O que o Pedro está falando? Imagine Jesus aqui. Ele estava mais longe, eu acho. Ali onde está a caixa lá. Acho que está mais longe ainda. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre a... Como assim? É para Jesus que está aqui mandar ele que está aqui andar por... Por que ele não disse, Jesus me convide para ir aí com o Senhor? Por que ele não disse, Jesus me chame? Porque o Pedro conhecia o poder da palavra de Jesus Cristo. Fala amém. Então quando ele disse assim, manda-me ir ter contigo, o que ele estava dizendo é, se o Senhor der uma ordem agora, eu vou andar por sobre as águas e vou ao teu encontro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você só precisa da palavra de ordem de Jesus Cristo sobre aquilo que você está enfrentando agora. É só o que você precisa. Então deixa eu te dizer, você vem muitas vezes aqui, você está com a família em frangalhos. Existe uma palavra de ordem sobre a família. A família foi o primeiro projeto de Deus. Deus não quer uma família
toda desestruturada. Deus abençoou a família. Você recebe essa palavra e você precisa começar a andar sobre essa palavra, debaixo da palavra, da ordem que Jesus Cristo deu a respeito da família. Você tem filhos que não querem vir na igreja e você fica convidando, e fica convidando, e fica convidando. Você chega ao desespero, por causa que o rapaz sai meia-noite e chega às 7 horas da manhã. E chega com aquele olho vermelho, chega cheirando bebida. E você fica desesperado. Existe uma palavra de Deus sobre a tua casa. Deus diz em Atos 16:31, creia em Jesus Cristo e vai ser salvo você e a tua casa. Você pega essa palavra e você começa a andar sobre essa palavra, debaixo da ordem de Jesus Cristo, que é a palavra que Ele deu sobre a tua família. E assim eu poderia ir. Você recebe uma palavra de prosperidade. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nele nós fôssemos enriquecidos. Você recebe uma palavra de prosperidade sobre o teu emprego, sobre a tua empresa, sobre qualquer autônomo. Você recebe essa palavra. Debaixo da ordem de Jesus, você começa a andar sobre essa palavra. Você recebe a palavra de cura. Citamos aqui, culto após culto, Jesus Cristo levou sobre ele toda dor, toda enfermidade. Você recebe essa palavra, a ordem foi dada, você começa a andar sobre essa palavra. Porque foi isso que o Pedro fez. Detalhe: o vento não parou, as ondas não pararam, a tempestade não cedeu. Mas o que o homem está fazendo? Andando sobre as águas. Agora vem onde a maioria da gente falha. Coloca lá para mim o 29. O 29, o Pedro está andando. E Jesus disse: vem, você mandou eu te mandar, então venha. E Pedro, descendo do barco, o que ele fez? Gente, andou não é 2 passos. Porque a Bíblia ela é muito clara. Se ele tivesse andado os 2 passos, não tenha dúvida que a Bíblia ia dizer, ele andou 2 passos. Até onde... foi mais. 20, 30. Aí, ó. Vamos ler lá? Mas... eu gosto dessa tradução aqui. Diz assim. Gente, é força versus poder. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Mas ele já não estava andando sobre as águas? Por que ele estava andando sobre as águas? Acabei de falar aqui, é só você repetir. Porque ele estava andando debaixo da palavra que mandou ele ir, que ele disse que acreditava que se Jesus mandasse, ele ia andar lá. E ele está andando, já que a caixa está simbolizando o lugar onde Jesus estava. O Pedro vai andando,
E que legal, o negócio aqui não afunda. É muito legal. Ai, que joia. Uhul! Deu uma olhadinha do lado, aquela onda veio. Porque o vento não tinha parado, a onda não tinha parado, o mar não tinha parado, não tinha mudado nada. Mas ele estava andando. O que ele fez? Parou de andar debaixo da ordem de Jesus. Parou para olhar para onde? Para o problema, para a dificuldade, para a luta. Não, essa onda está muito grande. Nem eu que sou pescador dou conta dela. Não, esse vento agora, nem eu que tenho tanta experiência dou conta. E ó, por que ele afundou? Tirou os olhos de Jesus, tirou a fé na palavra de Jesus e começou a olhar para tudo que estava acontecendo à volta dele. Vamos lidar com você só um pouquinho? Se ele não tivesse feito nada disso, o que teria acontecido? A tempestade continuaria como de fato continuou. A tempestade continuaria. Ele chegaria lá perto de Jesus. Cheguei, Senhor, cheguei. Vamos voltar para o barco. Vamos voltar para o barco. E não tinha passado aquela vergonha que ele passou. Por quê? Porque olhou para a dificuldade. Olhou para o problema. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé. Não andamos pelo que vemos. Andamos pela fé. E enquanto ele estava andando pela fé na palavra de ordem de Jesus, ele andou. Na hora que parou, afundou. Sabe como é que isso se traduz na nossa vida? Eu vou pegar um daqueles exemplos que eu dei. O pai e a mãe que ficam desesperados com o filho que está nas drogas. A filha, quem sabe. Você recebe a palavra. Você vai ser salvo. Tu e a tua casa. Teu filho vai voltar, vai sair das drogas. O Senhor vai alcançar ele lá onde ele está. Vai libertar, vai arrancar ele. Você recebe a palavra. E você vai cheio de fé naquilo que foi falado. Na ordem de Jesus. E você vai, maravilha. A primeira vez que o menino sair meia-noite, você vai dizer, não adiantou nada. Está aí, ó. O que fez? Olhou para a dificuldade e parou de andar debaixo da palavra de ordem de Jesus Cristo. É assim que tem uma porção de gente que joga fora a cura, você sabia? Vem aqui, é curado, passa da porta, dá uma dorzinha lá. Não adiantou nada. Mas pastora, está doendo. Você vai andar pela palavra de Jesus Cristo ou você vai andar pelo que você está sentindo? Existe uma palavra de ordem a teu respeito, a meu respeito, em todas as áreas da nossa vida. Na saúde, nas finanças, na família, na área emocional. Se acha que Deus quer uma pessoa triste, deprimida, depressiva, angustiada, que com insônia, perturbada, que não consegue dormir direito, você acredita mesmo que Deus quer isso? Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Ande por essa palavra.
e nunca mais tem insônia. Vocês estão entendendo? Jesus disse: vem a mim, você que está sobrecarregado, angustiado, oprimido. Vem até mim, vamos trocar de jugo. Eu não tenho nada disso. Eu te dou tudo que eu tenho, pego toda essa tranqueira que você tem. Existe uma palavra de ordem sobre a tua alma, sobre os problemas emocionais que você tem. Manda-me ir ter contigo. A palavra de ordem já saiu, vem. Vocês estão entendendo? Manda-me e ele vai. Mas não fique olhando se as coisas não mudaram enquanto você está andando sobre as águas. Daí Jesus socorre ele, porque Jesus sempre socorre, irmão. Não pense que você vai morrer nessa dificuldade, nessa luta que você está tendo. Não vai. Porque Jesus socorre, ele diz assim. Quando ele começou a gritar, versículo 31, prontamente, ele já tinha chegado pertinho de Jesus, a ponto de Jesus só estender a mão. Então, se este era o lugar onde Jesus estava, e mais ou menos aqui era o lugar onde o Pedro estava, eu imagino lá na minha cabeça que o Pedro estava mais ou menos aqui, porque foi só Jesus estender a mão e levantar ele sobre as águas de novo. Porque Jesus Cristo vai sempre te socorrer, amém? Mesmo quando a tua fé vacilar. Porque Ele prometeu que nunca te desampararia e nunca te deixaria. Fale amém. Então, se você está vendo que vai afundar, faça que nem o Pedro. Grita: ó, Senhor, eu estava andando bem, Senhor, estava andando bem. Me socorra, porque eu não quero afundar. Eu não quero afundar na minha fé. Eu não quero afundar. Eu não quero ser derrotado por esse problema. Estenda a tua mão, Senhor, porque o negócio aqui está ficando feio. Parei de olhar para o Senhor, parei de andar sobre a tua palavra e eu estou afundando aqui. E Jesus prontamente estende a mão e te arranca de onde você está. E o que aconteceu? Ele pegou o Pedro e fizeram o quê? Acho que é o 31. Não ainda. O 32. Quando subiram, ele diz assim, voltando para o barco. O que aconteceu? Acalmou o vento. Segunda liçãozinha. Para você guardar no teu coração, nós já vamos orar. Ainda que você fracasse, ainda que pareça que você vai perder, quando Jesus estende a mão, você volta a andar sobre as águas de novo. Mas a tempestade não passou. Quando você chegar no barco, acaba a tempestade. Amém? Queria que você se colocasse em pé.